Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse projeto do Se Respira. Aqui a gente trata de assuntos de dores emocionais, aquelas do nosso dia a dia. E hoje eu vou receber uma querida amiga, psicóloga, a Priscila Andrade, e para a gente poder falar de um assunto tão bacana, tão importante para você conseguir reconhecer na sua vida. A gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Deixa eu ver. Relacionamentos tóxicos e autoestima. Então a gente vai falar desse assunto que é bastante importante. Você poder reconhecer se você tem no seu dia a dia, se você já viveu um dia. E aí eu conversei com vocês nos meus stories, no meu feed, chamando vocês para virem conversar, para virem contar se você já viveu uma relação tóxica, se você está vivendo uma relação tóxica. Então a gente vai esperar um pouquinho a nossa convidada chegar, que é a Pri. Oi, Pri, a Pri chegou. Oi, Vá, que bom você por aqui. A gente está só esperando a nossa querida Pri entrar. Já vai entrar. Oi, Vá. Vamos falar de um assunto bem bacana hoje. Sobre relacionamentos. Oi, oi! Oi, Pri! Que alegria te receber! Que bom a gente se encontrar, Dani. Prazer enorme estar participando com você. Gratidão pelo seu convite para a gente falar de um assunto tão importante, tão atual, né? Nem fale. Ô, Pri, diretamente de Minas Gerais, Pri? Diretamente da terra do Zebu, da Zebulândia, que a gente brinca. De onde Porque aqui você tem fala? muito Onde você gado. tá, Pri? Eu estou em Uberaba, Minas Gerais. Olha lá, então Minha família mora aqui. diretamente da terra do pão de queijo, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Antes da gente entrar no nosso assunto, Pri, eu queria te contar o quanto eu tô honrada de você ter aceito o meu convite. Eu tô muito feliz com esse nosso encontro. Tô muito satisfeita da gente estar aqui nesse momento. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, que estão aqui pela minha página. Conta do seu projeto, do Crew Care. Conta que você é psicóloga. Conta para as pessoas quem você é, Pri. Eu que agradeço, Dani. Eu estou muito honrada também por ter recebido esse convite. Te agradeço muito. Eu e a Dani, a gente se conhece, a gente já trabalhou juntas no curso de autoconhecimento. E eu sou psicóloga. Vai fazer 13 anos que eu trabalho com psicologia e também com autoconhecimento, né? Eu fui comissária de bordo muitos anos e eu desenvolvi um projeto para as pessoas da aviação, que chama Crew Care, que é o cuidado com as pessoas que trabalham na aviação, né? Um projeto bastante direcionado para tripulantes que trabalham, que voam, que não tem tempo, enfim. Enfim, é um trabalho incrível que eu estou fazendo em parceria com uma amiga que é psicóloga também, a Celi. É um E a projeto gente está lindo, né, junto. Pri? É um É um projeto assim, que projeto você vai lindo. trabalhar com a tripulação, né? Um projeto bem direcionado para a aviação, né, Pri? Mas sempre com a psicologia, sempre com autoconhecimento. Isso. Ah lá, a Neide está falando uma coisa muito importante. Deixa eu agradecer a todo mundo que está entrando. Neide, beijo, porque a Neide gosta de beijo. Neidoca, que saudade! Que saudade. Manda aviãozinho, manda para as pessoas que você sabe que vai ser importante poder ouvir sobre esse assunto, sobre relacionamentos tóxicos e autoestima. Põe um monte de coraçãozinho aí, manda aviãozinho para as pessoas, porque o Insta gosta de coração e o Insta gosta do aviãozinho. E aí a gente distribui esse papo tão bacana para as pessoas poderem ouvir, para a gente poder compartilhar, né, Pri? E é interessante, Dani, que assim eu tenho sido procurada no consultório para tratar relações tóxicas, né? Olha Relações só. abusivas. E principalmente o que me chamou muita atenção é que homens estão vivendo relações tóxicas, né? Homens estão se queixando de relações abusivas. Sim. Elas existem por todas as partes. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto, já já. Vamos. Você sabe que eu abri uma caixinha de perguntas no Insta, depois que a gente decidiu falar sobre esse tema, que eu acho de extrema importância. Eu abri uma caixinha perguntando se as pessoas já tinham vivido relacionamentos tóxicos.
Aham. 87% das pessoas disseram que sim. Portanto, é um número muito alto. É um número muito alto que é a pessoa que reconhece que vive relacionamentos tóxicos. E você dizendo em relação a homens, Pri, a gente vai falar no feminino porque somos duas mulheres conversando, mas eu também atendo Uhum. homens que reclamam bastante desse relacionamento tóxico. E o que me deixa mais intrigada, que é fato, né, que quando há essa relação tóxica, o quanto as pessoas não Uhum. conseguem sair dessa relação, né, Pri? Às vezes, Quem muitas vezes não vive, reconhece, né? E quando reconhece, não, não consegue sair dessa relação, né, Pri? Você percebe isso? percebo. Eu já vivi, Dani, eu já vivi relação tóxica e é muito difícil você perceber. Você fica muito alienado, o outro tem um poder sobre você, né? Pessoas tóxicas têm uma capacidade de manipulação e de sedução muito forte. Elas te convencem do que elas pensam. Então, o mais difícil é você reconhecer que está em uma relação tóxica. Eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a sair da relação. O difícil é começar a ter consciência de que se vive essa relação, né, Pri? Porque é exatamente É, isso. O abusador, ele tem uma capacidade de persuasão que tudo o que ele fala você acredita e se culpa, aham. né? É um É, jeito de eles falar, é um fazem jeito... muitos jogos emocionais, né? Tem muitos jogos emocionais. Isso. E aí vem aquelas falas, né? Tudo que eu faço é para te ver feliz. Se você não estiver feliz, eu vou embora. E daí você morre de culpa. Você fala, meu Deus do céu, se ele vai embora, a culpada sou eu. Quem está fazendo mal sou eu. E você traz para você Aham. essa carga emocional, esse peso, essa culpa mesmo, né, Pri? É um jogo de culpa muito sério. Relação tóxica, ela já diz, né? Ela te intoxica, ela te faz mal, ela faz você se sentir muito culpada, ela faz você se achar sempre errada. O outro, ele te convence de que você é um erro. Você é um erro por ser quem você é. Começa por aí. Né? E normalmente a pessoa tóxica, ela busca as pessoas, as suas vítimas, né? Através de manipulação, de sedução e fazendo jogos onde você não detecta, porque no começo ela é sedutora, ela é agradável, né? Ela tem uma conversa, ela te convence de que ela é o seu número, né? A pessoa tóxica, ela te convence que, nossa, você encontrou seu príncipe encantado, né? Ou princesa encantada, né? E na Isso. verdade, a pessoa faz tantos jogos que você se confunde, você fica confuso. E é exatamente isso que ele precisa para poder te convencer, para poder te manipular, para poder te fazer se sentir culpada, né? Então, é muito complicado e é muito comum. As pessoas agora elas estão mais conscientes de que vivem essas relações porque não são claras. Porque via de Né? regra é uma pessoa. Via de regra, é uma pessoa muito sedutora, né, Pri? Então, começa-se a relação com uma pessoa encantadora, uma pessoa incrível, Uhum. e aí ele vai tomando... Ele, porque a gente é mulher, tá, gente? Isso é para homens e Ele para ou ela. mulheres. Vai tomando conta da sua vulnerabilidade. A sensação que dá é que ele parece que vai analisando quais são os pontos fracos, e aí Uhum. pega na sua vulnerabilidade e aí você fica dependente dessa relação. Porque você fica acreditando que, pera um pouquinho, se ele é tão maravilhoso, amar sou eu. Se ele faz coisas Uhum. tão incríveis, quem tá errada sou eu. Quem não tá enxergando essa relação sou eu, inclusive. Eu sou amar de achar que ele é mal, né? Exatamente. Não, e Inverte-se. assim, eles jogam, é um jogo tão elaborado, Dani. É tão. O abusador ele tem uma capacidade de fazer uma leitura psicológica de você e ele faz esses jogos psicológicos. E a violência psicológica ela não é igual à violência física. A violência física ela deixa olho roxo, ela deixa Isso, arranhão, ela deixa isso. machucado. A violência psicológica não, ela te destrói. Ela Destrói. suga a sua energia. Por isso que tem relação direta à autoestima, né, Pri? Por isso que a gente escolheu esses dois temas, porque tem uma ligação direta o relacionamento tóxico com a autoestima. Porque o relacionamento Uhum. tóxico, ele corrói a nossa autoestima.
Ele vai te deixando Sim. cada vez menor, cada vez se sentindo diminuída, cada vez com a autoestima cada vez mais no pé. Porque você vai Uhum. trazendo para você todas as causas da relação. E você entra numa Uhum. relação de codependência, na verdade, porque o abusador também é Uhum. dependente. Então é uma relação de codependência absoluta, né, Pri? Você sabe que tem Uhum. um psicoterapeuta americano, eu até fiz uma cola aqui, que a frase está aqui embaixo. Olha que bárbaro que ele escreveu. Ele Passa se pra gente chama isso aqui. Jimmy Love Thompson. Ele escreveu assim: toda relação tem um nível de toxicidade. Nada é perfeito e Uhum. sempre há um espaço para melhoria. Mas, se você se sente desconfortável, se pergunte o porquê. Por que eu peguei essa frase? Eu vou te Uhum. contar o porquê. Depois que eu abri essa caixinha de perguntas, Pri, eu recebi uma pergunta no direct que eu achei bárbara. Me perguntaram assim, qual é a diferença de relacionamento tóxico e problemas no relacionamento? E eu falei, uau, olha que Maravilhosa. pergunta maravilhosa. E aí, você tem que ter essa referência interna de saber se você está se sentindo abusada. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, eu bato nessa tecla demais, porque essa Uhum. referência interna, quando você tem o autoconhecimento, você tem certeza que se você está Uhum. passando na sua relação é uma fase, que o que você está passando na sua relação é um desgaste, ou se o que você está passando na sua relação é falta de dinheiro, é por causa de filhos, é um desgaste natural da relação, ou se você está se Uhum. sentindo diminuída, ou se você está se sentindo menosprezada, ou se você está com brigas constantes, se sentindo Uhum. criticada, se sentindo apontada e principalmente se sentindo culpada demais, trazendo para Se você sentindo todas as controlado. áreas. Não entendi, desculpa. Se sentindo controlado também, Isso. manipulado. 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 Excesso Isso. de criticismo, pessoa que te critica o tempo todo. Isso. Então, eu acho que essa referência interna, para você ir buscar o que é que você pode estar vivendo na sua relação, é muito importante para você poder olhar no entorno se é tóxico ou se é uma fase ruim de relação. Agora, Hum. todos nós temos uma luzinha interna. Se Temos, você com tá certeza. com dúvida, vai pesquisar. Porque se a sua relação Exatamente. tá boa, você tem certeza que é uma fase. Você fala, ah, é só uma fase. Ah, ele tá só chato. Ah, tá bom. Você não surge esse questionamento muitas vezes. Se surgiu, na dúvida, vai buscar ajuda. Vai fazer uma análise profunda do que você está vivendo, não é, Pri? É verdade, Dani. Inclusive, eu também abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram assim: como é que eu sei que um relacionamento é tóxico? O que caracteriza Olha lá. um relacionamento tóxico? A gente já falou por alto, mas assim, essa avaliação, essa observação é extremamente importante. Observação se existe excesso de criticismo, se existe excesso de negatividade, se existe manipulação e controle, excesso de ciúmes, que é Ciúmes. uma forma de controle muito grande, Isso. né? Se a pessoa te humilha, se ela gera dependência em você, se ela te expõe, se ela te maltrata, principalmente na frente das pessoas, ou se ela te isola, porque abuso acontece assim, né? A pessoa te isola primeiro para depois te manipular e te fazer dependente, para criar essa dependência, né? E, gente, é simples, pela minha própria observação e pela avaliação que eu faço com quem eu trabalho. Tá te fazendo mal? É tóxico. É, Pri. Porque relacionamento tem altos e baixos? Tem. Mas te faz bem? Você tem uma balança, você sabe pesar. Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é. Nesse jogo, nessa manipulação, a pessoa, ela te deixa confusa. Mas é o que você falou, você tem uma luzinha dentro de você, você tem uma É, intuição que vai é, dizer exatamente para você, isso aqui tem alguma coisa errada. isso. Vai te apontar. É. E Não é, outra Dani? coisa é que a gente está falando nesse momento em que não estamos numa relação tóxica, né, Pri? Mas eu acho
que quem possa estar vivendo, ou quem possa estar com essa dúvida nesse momento, dá um frio na barriga, dá um medo de descobrir que é mesmo. Mas eu acho que Uhum. faz pior você continuar presa nessa relação ou ficar com medo de se olhar do que você começar a sua Uhum. autocura. A hora que você começa a se curar, você cura a sua relação. Porque ou você cura essa relação, Exatamente. que é difícil de curar, ou você vai seguir o seu caminho. A cura Uhum. vem de dentro para fora. Eu ouvi hoje de manhã, falei, puxa vida, olha só. Sabe aquela música? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, É fazer essa isso. autoanálise é parar por um segundo, e eu até complementaria com se respira no final. Para, Aham. se respira, presta atenção no que está acontecendo. Para por um Uhum. minuto, se aquieta, entre em contato com o seu silêncio. É clichê, mas é verdade, as respostas estão todas dentro da gente, só que a gente tem muito medo muitas vezes de ouvir. Porque a gente tem que tomar Tem. decisão. É a É autorresponsabilidade, né, Pri? É autorresponsabilidade, Dani, mas um medo grande de perder. Gente, não tenha medo de perder uma relação que não está funcionando. Você saca quando não está fluindo. É muito claro, não está rolando. Só realiza. E você tá Não tem dando medo de demais, ficar né, Pri? sozinho. Você vai fazendo É, muito para dar gente, as certo, pessoas, né? isso, as pessoas têm uma ideia de solidão que é um absurdo, é um medo de ficar sozinho. Não, e às vezes sozinho você é produtivo, você é incrível, você cuida da sua vida bem, você trabalha, você tem relacionamentos legais, saudáveis com as pessoas, e aí entra uma pessoa na sua vida, ela ocupa todo o espaço e você se sente um nada. Né? Verdade. Então, Olha o que, resgata, se olha o que a respira. Andréia... Se respira! Olha o que a Andréia pôs, que bacana. Ninguém perde o que não tem. Se está numa relação Nossa, tóxica, você já não tem, é verdade. E a Karina Garrefa escreveu assim: Ana, em relação de amizade, tem o abusador e o manipulador. É verdade, uhum, também não é só em relação amorosa que isso acontece. Isso muito acontece bem em lembrado. relação com amizade. Isso acontece muitas vezes dentro da nossa própria família, com mãe, com pai, com chefe. Quantas vezes Aham, você tem uma relação abusiva com o chefe? Então, uhum, não é só relacionamento amoroso, como a gente tem dito até agora. Portanto, é muito sim. importante olhar no entorno, no todo. E você falou uma coisa muito importante, Pri. O medo Hum. que se tem de perder. São dois maiores medos que a gente vive na nossa vida. É o medo do abandono, que é a raiz de todas as dores emocionais. É o medo do abandono. Uhum. E o medo de não pertencer. Portanto, o medo Aham. de perder é você não se sentir pertencente mais àquele núcleo familiar, àquele sistema familiar, não se sentir pertencente àquele relacionamento. E quando a gente tem medo de não pertencer, a gente passa por cima de todos os nossos valores. A gente passa por cima da nossa essência. A gente fere a nossa Uhum. alma para pertencer. E paga o preço que for para isso acontecer. Paga o preço que Uhum. for para um relacionamento tóxico. Só que É. muitas vezes o que a E gente não percebe. a que preço? A que A que preço, né? preço? Só que muitas vezes o que a gente não percebe, né, Pri? É que esse Uhum. relacionamento tóxico pode se tornar um relacionamento abusivo. É um, Pode. E acaba se tornando. acaba se tornando. Porque ele é progressivo, né? Uhum. Ô, Dani, você sabe que a quantidade de feminicídio que tem acontecido com essa pandemia é assustadora. É assustador. É assustadora. É Por assustador. quê? Porque as pessoas estão mais tempo em casa, mais tempo juntas e param para olhar para as relações que vivem. E se está parando para olhar para essas relações, que seja para curar, que seja para reconhecer. A proposta que a gente tem aqui, Dani, eu e você com certeza, é de deixar a pessoa esclarecida sobre o que ela vive. É sobre você, não é para olhar para o outro e falar você é um abusador, para xingar o outro, para humilhar o outro. Não, Ao olha a contrário. sua parte, né? O porquê que eu estou atraindo isso? O que em mim está buscando isso?
né? E Exatamente. como eu posso melhorar, né? Porque todos nós temos qualidades incríveis, todas as pessoas têm, das mais diversas. E a gente fica se diminuindo para Para caber num poder caber. quadradinho assim. Isso. A gente se diminui para poder caber, para poder pertencer. Então, eu gostaria de falar de mais uma coisa, que são as leis da constelação familiar, né, Pri? Uma é, Uhum. é essa que eu acabei de falar, a necessidade que todos, na verdade, todos nós temos o direito de pertencer. Só que a hora que a gente se Uhum. aperta, se espreme para pertencer, não está em equilíbrio. Que é a outra lei que eu quero Uhum. dizer, que é a lei do equilíbrio. Uma relação tóxica é desequilibrada. Por quê? A lei do Uhum. equilíbrio diz o quê? É a lei do dar e do receber, que forma um elemento elíptico de infinito. Ou seja, você dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. Numa relação tóxica, você dá, Isso não acontece. dá, dá, dá e está desequilibrado. Portanto, não tem Uhum. equilíbrio nenhum, nem físico, nem psicológico e nem moral. Porque você É vai dormir verdade. todos os dias se sentindo um trapo. Porque você está dando, você está querendo fazer o negócio funcionar, você está pondo uma energia além da conta. E aí você É termina o dia verdade. se achando o cocô do cavalo do bandido. Sugado energeticamente, sem energia para nada, sem se sentir merecedor de nada, desvalorizado, humilhado, se achando, né, péssimo. Isso afeta diretamente a autoestima. E Diretamente. olha, Dani, em casos mais graves, existem abusos feitos por psicopatas. Qual é a diferença de um abusador narcisista e de um psicopata? O psicopata ele não tem emoção, ele Isso. joga com as emoções. Ele não tem, e ele não sente culpa. O Ele prazer dele, culpa o inclusive, outro, ele é ver o outro sentindo transforma e dor. culpa o outro. Isso. É. Ele transforma, né? E assim, é fácil você perceber que tem alguma coisa errada. O seu farol interno, a sua vozinha interior vai te dizer, gente, eu faço tudo e eu não agrado essa pessoa. Essa pessoa, eu estou sempre defasada. Essa pessoa critica tudo que eu falo, tudo que eu faço. É, tem um argumento, tem até uma fala que a pessoa fala: você é completamente errado. Eu já tratei uma pessoa e a pessoa falava assim: Priscila, não é possível. Assim, ó, eu sou uma pessoa de boa índole, eu sou legal. Por que essa pessoa está dizendo que eu sou completamente errado? O que eu fiz para merecer isso? E é um nível de sofrimento, Dani, absurdo. É Muitas gigante. pessoas precisam de um acompanhamento, de uma terapia, de uma psicoterapia, ou sei lá, de repente a pessoa se afiniza com outros trabalhos. Mas é importantíssimo buscar ajuda. Mas eu acho que para Buscar buscar ajuda. ajuda, né, Pri, tem que ter esse primeiro passo de reconhecer que está nessa relação abusiva, né, Sim. Pri? Então, eu acho importante também a gente poder falar da pessoa que recebe o abuso. Porque a gente Uhum, está falando bastante do abusador, mas quem está na relação, em primeiro uhum, lugar, tem que ver o quanto se sente vítima. E a hora que se uhum, sente vítima, você entra numa vulnerabilidade de falar, puxa, coitadinha de mim, por que isso está acontecendo comigo? Puxa, olha o tanto que eu dou e uhum. nada acontece. Então, perceber o papel de vítima que vive, porque isso está dando autorização, muitas vezes inconsciente, da pessoa crescer e ficar maior e judiar e maltratar mais. Porque está Vítima só absolutamente vai se relacionar com o abusador, né, Dani? isso. É a vítima e o algoz. Uhum, Na constelação fala sempre de triângulo dramático. Então é a vítima, o acusador. Então, assim, sempre tem esse jogo, entende? uhum, E esses papéis se alternam. Porque a hora que ela ganha um pouco de força, na vingança, ela vai acusar. E ela vai fazer o outro de uhum, vítima. A hora que dá um estresse na mulher, por exemplo, que ela fala, olha o que você está fazendo uhum. comigo. Ou seja, já inverteu esse papel, né? Sim. Então, perceber o que é que essa pessoa também vive. Como é que ela pode se Uhum, fortalecer, primeiro para sair do papel de vítima. Acho que esse é o primeiro lugar que tem que reconhecer. Sair do papel de uhum. vítima. E depois ver o tanto que está fragilizada com essa autoestima, o tanto que está Sim. afastada da própria essência, porque está sem força.
de poder começar a mexer e fazer diferente. A hora que consegue fazer um mergulho interno, a hora que consegue se fortalecer, é a hora que você Resgatar a força. resgatar a força, é a hora que você consegue engatar a primeira e consegue tomar uma atitude, consegue dar um basta nisso que tá vivendo, não é, Pri? É. Dani, é uma coisa que eu percebo, as pessoas acham, muitas pessoas acham que autoestima é se maquiar, é cuidar da beleza. Não tem nada a ver, é beijo no ombro, sabe? Ah, eu se colocar superior a alguém. Não tem nada a ver com isso. A autoestima é estimar-se, é gostar. O que você faz quando você tem estima por alguém? Quando você leva a pessoa em conta, quando você considera essa pessoa. Faça isso com você mesmo. Se leve em conta, se considere, né? Ter discernimento, gente. Coisa super importante é discernir. Todos nós sabemos discernir quando uma coisa é funcional e quando não é. A gente sabe. Né? E se a pessoa está te convencendo o contrário, opa, peraí. Deixa eu olhar para essa relação. Exatamente. Né? Autoestima é um assunto, eu acho que é tão complexo, porque é você com você mesmo. A gente está tendo um momento tão maravilhoso, apesar da pandemia, apesar de ver muitas pessoas morrendo, é um momento difícil, mas ao mesmo tempo, gente, a gente está tendo a oportunidade de fazer uma reforma íntima tão grande, de olhar para a gente, de parar de culpar, de parar de condenar, de parar de falar mal do outro e se olhar, e se respirar, né? E se compreender, e ser legal com você mesmo. Ser bacana, olhar e reconhecer e falar, tô errada nisso, eu tô me vitimizando. Peraí, deixa eu olhar para isso, deixa eu respirar. Peraí. E parar de brigar, né, Pri? Parar de brigar com o outro. Parar de brigar com você mesma. É hora de se acolher. Você sabe, eu por conta da quarentena, eu desenvolvi o curso Se Respira exatamente por ver essa necessidade das pessoas. As pessoas veem que têm capacidade, sabem o tanto que são maravilhosas, mas se sentem paralisadas, se sentem estagnadas. Foi exatamente por isso que eu fiz esse curso para mulheres, Pri. E a segunda aula do primeiro módulo chama-se Conversas Corajosas. Que eu acho que é isso que precisa ser feito em algum momento da vida. E que seja esse momento, se você possa identificar uma relação tóxica ou uma relação abusiva. Porque a Ana está falando aqui que é o momento de ressignificar. Isso. E o nosso amigo Urso Polar aqui dizendo que isso é verdade, é o momento que a gente está tentando, que a gente tem para poder parar e sendo forçado a parar para se olhar. Isso. É tão importante isso, gente. Você sabe que minha mãe falava uma frase que eu adoro, que ela dizia assim, se a gente não para, Deus para a gente. E Deus parou todos nós. Por quê? Pra quê? Então eu acho que essas conversas corajosas servem para todo mundo. Eu acho que é hora da gente parar e se olhar. E se encarar, olho no olho mesmo. E se perguntar, eu tô feliz? Como é que eu posso tornar a minha vida feliz? Não é possível. Deus não erra o endereço, Pri. Não é para você ser feliz nessa vida. Não é para você sofrer nessa vida. A gente tem momentos tristes, a gente tem momentos doloridos. Isso nos fortalece se a gente toma uma lição disso. Mas você não veio nesse mundo para sofrer. Você não veio nesse mundo para ser maltratada. Você não veio nesse mundo de passagem. Então você tem uma missão incrível nesse mundo que você precisa resgatar olhando para você, resgatando a sua força e resgatando principalmente teu pai e a tua mãe dentro de você. A constelação entra nisso de uma forma brilhante, porque você vai resgatar suas raízes, você vai honrar teu pai e tua mãe dentro de você. Isso dá uma força. Talvez seja essa força que muita gente esteja precisando. Constelar para colocar o pai e a mãe no lugar certo, que é a terceira lei da constelação, que é a lei da ordem, eu tinha dito duas. A hora que você está em ordem dentro do seu sistema familiar, você tem força para tomar as decisões que você precisa na sua vida. E a gente precisa a todo tempo tomar decisões importantes, né, Pri? A gente tem que se apropriar e ninguém vai tomar por você.
Não vai. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Não adianta querer buscar um salvador. Isso. Não adianta. É Isso. você que vai se salvar. Isso. É, É você lembra, que vai reconhecer que está o, errado. o triângulo que eu tinha dito, o triângulo de Karpman, que o Fernando Freitas fala, é exatamente isso. Ou é o acusador, ou é a vítima, ou é o salvador. E você fica bailando nesses três lugares e fica um círculo vicioso, você não sai dele. Enquanto você não acessa a sua força, enquanto você não acessa a sua coragem, e não é força física, e não é força para humilhar ou para se vingar, ao contrário, é uma força de se olhar no espelho e dizer, vamos, agora vamos. Tomar decisões importantes e corajosas na nossa vida. Tantas E coisas... assim, todo momento parar de chorar, de reclamar, de se vitimizar e falar, peraí, e agora o que eu faço? Vamos por partes, vamos tomar a resgatar. vida nas mãos, né, Pri? E parar de jogar a sua vida na mão do outro. Porque a hora que você está reclamando e está na vítima, você deu todo o poder pro outro. Pro outro. E aí Com o outro está certeza. decidindo a tua alegria ou a tua felicidade. O teu sucesso ou o teu fracasso. Muda a energia, exatamente, Ana. Muda a energia. A hora que você... E você deixou de ser o protagonista da sua história. Você não está em parceria com alguém. Porque você é protagonista da sua vida. É só você. Só você. E quem estiver do seu lado vai te acompanhar nisso. Quando você tira o seu poder e entrega para o outro, você é refém do outro. O que o outro fizer, você vai ter que lidar. E às vezes esse movimento é tão doloroso. Às vezes a vítima entra em processos tão difíceis, é tão avassalador. Né? Mas quando você encontra essa luz no fim do túnel, você fala, uau, escapei disso. Posso ser eu, do meu jeitinho, com o meu sotaque, do jeito que eu sou, com meu cabelinho, com meu óculos, né? Com meu pãozinho de queijo. Mas eu posso ser eu. Falando que importante, ó. Verdade, Dani. Depois que constelei, viraram muitas chaves e eu não imaginava a minha força interna. É exatamente essa força que a gente está falando. É exatamente esse punch que dá dentro da gente que você fala, uau, nem eu me reconhecia. Você sabe que eu li uma vez uma parábola, Pri, que a águia, quando ela vai crescer, ela sobe no topo de um penhasco. E ela mesma arranca todas as folhas, arranca todas as unhas, porque está na hora de trocar pelagem e trocar unha. E que é um processo muito longo e muito doloroso. Então, é exatamente isso que você falou. Às vezes, esse processo de cura é muito dolorido. É muito difícil de encarar, mas é necessário. Porque senão você vai se deixar levar por esse papel, se deixar levar por essa dor, até quando? Então, mais uma vez, eu digo, você não veio para cá para sofrer. Você veio para passar momentos difíceis para te fortalecer, para tomar como uma lição. Que, inclusive, essa pode ser uma grande lição, né, Pri? Sair dessa situação. Te fortalecer para você tomar decisões melhores. A Ana Paula está falando, é difícil, mas é necessário evoluirmos. É exatamente. Ela é uma já tem fãs aí no seu curso, viu, Dani? Já tem gente dizendo aí, ó, eu tô no curso e tá lindo. Ai, que delícia! Que delícia! E ó, a Karina tá falando verdade, Dani. Depois que eu constelei, viraram muitas chaves. Eu não imaginava a minha força interna. Você vê, gente, são tantos trabalhos. Hoje em dia nunca se teve tanto acesso a tantas terapias maravilhosas, né? Tantos processos de cura incríveis. Está tudo aí à disposição. Vá buscar ajuda onde você sentir o seu coração. Exatamente. E tudo é válido, né, Pri? Todas as técnicas, todas as falas. Se te der força, se fizer sentido pro teu coração, tem tanta gente maravilhosa dando tanto conteúdo gratuito. Tem tanto curso maravilhoso aqui pela internet. O valor é muito inferior porque não tem gastos, muitos gastos. Então, assim, dá para ir atrás de muita coisa. Tanta terapeuta maravilhosa. Puxa vida, tem tanta coisa linda para você se curar, né, Pri?
tantas ferramentas, né? A constelação, os cursos de autoconhecimento, os processos de terapia, as ferramentas de coaching. Gente, são inúmeras as possibilidades de cura que se tem hoje. Então, é importante ganhar consciência. A gente está propondo aí essa conversa sobre essas relações tóxicas e autoestima, exatamente para que a pessoa ganhe consciência e se olhe, e enxergue o que está acontecendo comigo. Você sabe que eu descobri, Dani, que as pessoas que mais atraem pessoas narcisistas são os empatas. Empatas são pessoas completamente sensíveis, são pessoas sensitivas, são pessoas que têm muita empatia por outras pessoas. E por isso elas estão muito vulneráveis a esse tipo de relacionamento. Isso. Então, quando ela ganha... São facilmente É, manipuláveis, entram sim, na fragilidade, na vulnerabilidade de uma forma muito, muito fácil. E aí entra nessa relação e vive uma montanha-russa enlouquecida, né, Pri? Você sabe que tem é muita verdade. gente... Tem um estudo que diz que os relacionamentos tóxicos, eles viciam tanto quanto drogas reais, drogas físicas. Por isso que a pessoa Sim, não consegue sair da relação. Tem as uma áreas descarga. cerebrais, Isso, tem uma sim, são as descarga mesmas. fisiológica que é muito comparada às drogas físicas. Por isso que a pessoa não Sim, consegue sair daquela relação. é. E, Dani, é importante assim, ó, consciência é tudo. Consciência é tudo. Pri. Né? E é um caminho, é um passo a passo que a pessoa vai fazendo, é um passo a passo que ela vai encontrando dentro dela, que ela vai se observando e observando o seu próprio entorno. Às vezes a gente mantém relações tóxicas com várias pessoas porque a gente vem de um ambiente tóxico. Às vezes isso tem na nossa família. Às vezes Isso. nosso pai, nossa mãe pode ser tóxico. E É. aí, Priscila, como é que eu lido com isso? Né? Você vai reconhecer, você vai ganhar consciência. E eu faço uma analogia, Dani, eu sou uma pessoa muito alérgica, eu tenho muita alergia a muitas coisas. E a coisa mais difícil, né, é você detectar qual é o fator alergênico. Quando você encontra, você tem que se afastar dele. E eu faço essa analogia, né? O Bárbara. relacionamento tóxico você Muito bom. encontra e você vai encontrar formas de se afastar, de se ganhar um respiro, de se preservar. Priscila, mas a minha mãe é tóxica. Como é que eu faço? Eu vou jogar minha mãe fora? De jeito nenhum. Não dá para fazer isso. Fique grata a tudo que ela tenta ser, ao melhor que ela pode oferecer. Mas nesse reconhecimento você vai colocar limite. Colocar limite no outro é ganhar sua sanidade. É saber dizer não, né, Pri? Porque Saber dizer normalmente o não. abusado não sabe dizer não. Não saber colocar limites Exatamente. é não saber dizer não. Até aqui você vai, daqui para Uhum. frente não vai mais. Né? É verdade. Fazer esse trabalho interno é importante, se fortalecer é importante por isso. Porque é verdade, tem relações que não dá pra gente se afastar. É verdade que tem relações que não dá pra gente mandar a pessoa embora da nossa vida. Mas dá pra Uhum. gente se preencher do melhor dela dentro da gente e dá pra Uhum. gente ir equilibrando as relações fora. A hora que a gente toma o Uhum. melhor dela dentro da gente, a gente não tem mais essa relação de medo, de dependência, de medo de se sentir excluída. Uhum. Ó, o Urso Polar está perguntando como conseguimos perceber que estamos vivendo num relacionamento tóxico? Porque muitas vezes estamos há tanto tempo e cegamos e não vemos mais. É exatamente isso. Muitas vezes a gente Exatamente não isso. percebe. Então, o primeiro passo é perceber que está numa relação, né, Pri? E como é que percebe que É está numa relação tóxica? Fala, desculpa. percebendo que aquilo que está te fazendo mal, peraí, como eu vivia antes dessa relação? Depois que essa pessoa entrou na minha vida, como é que eu estou vivendo? Eu estou pedindo licença para existir? Eu tenho que me desculpar o tempo todo? Eu passo mal toda vez que eu tenho que me aproximar dessa pessoa? Quando ela está fora, eu sinto bem? Isso. Sabe uma coisa que eu ouço bastante, Pri? Eu perdi meu brilho no olhar. Então, quando você se Uhum. sente abusada, você se sente fora de você. Você se olha no espelho e você não se reconhece. Ó, a Ana tá É. falando, e é verdade, Ana, o relacionamento dá sinais, observe-os. É isso que a gente falou Uhum. há um pouco tempo atrás. A gente
tem uma luzinha de alerta dentro da gente. A gente Uhum. tem a nossa essência, que a nossa essência é a que tem todas as respostas pra gente. Se apareceu essa dúvida, se você está se questionando, se deu um plinzinho dentro de você, olha. Olha, porque Uhum. quando você tem certeza da sua relação, quando você tem certeza de quem você é, se você tem certeza dos papéis nessa relação, se estão bem definidos, você não tem dúvida. Você tem certeza, você não tem dúvida. Entende? É Então é verdade. importante ter maturidade para olhar para essa relação. Isso, a Yara tá falando, Yara, um beijo. Ela tá falando que limite é tudo, não é não. A relação deve haver respeito e se não há, precisa se rever. Perfeito, Exatamente, Yara. Yara. É isso. É isso. E assim, avaliar com discernimento, com clareza, né? E às vezes a gente está perdido nesse emaranhado. E, gente, às vezes tem gente que nos avisa que a gente está Tem. vivendo. Você está estranha, amiga, É, é. né? O que está acontecendo com você? Você perdeu aquele brilho, você era brincalhona, você era divertido, o que que houve? Mas Pessoa... Porque, você sabe gente, que é importante. o abusador, ele dá sinais o tempo todo. O tempo todo. Fala, Verdade. Dani. Não, eu acho importante também, Pri, a gente poder olhar para essa relação com maturidade. Muitas Aham. vezes todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Se a gente deixa a nossa criança olhar para essa relação, a gente vai olhar Uhum. para o nosso companheiro ou para a nossa companheira com as nossas projeções infantis. Por que eu estou dizendo Uhum. isso? Uma vez eu atendi uma menina super novinha, ela devia ter uns 20 e pouquinhos. Ah, é duro ficar velha, né? 20 e pouquinhos anos, era super novinha. E aí ela disse Beijo, assim pra mim, Débora! Débora tá aqui ai, mandando tchauzinho. Beijo! beijo para todo mundo, delícia que tá aqui, eu tô tão feliz, tanta gente deliciosa entrando. E aí Nossa, Regina! o dia que eu atendi essa menina linda, ela disse assim para mim: eu sou tão apaixonada, eu sou tão apaixonada, mas ele judia tanto de mim, não batia, mas eram agressões verbais. Ele acabava com ela. E aí ela disse Aham. assim, numa sessão, ela disse assim para mim, mas ele ainda vai entender o quanto ele me machuca. E aí é aquilo que a gente já falou. O quanto a gente dá a responsabilidade na mão do outro vê o que você está sofrendo. E aí você fica nas suas projeções infantis de achar que ele vai melhorar, que ele Que vai vai mudar. olhar, que ele vai ver o quanto você é boa e quanto ele é mal. E aí você fica nas suas Aham. projeções infantis. A hora que você olha com maturidade, a hora que o seu adulto entra nessa relação, você tem discernimento o suficiente de olhar e dizer, puxa vida, é mesmo uma relação tóxica, eu não tenho mais dúvida disso. Então é É. importante você trazer essa maturidade e deixar curar em primeiro lugar essa criança ferida que todos temos e que ela fala muito Uhum. alto muitas vezes nas situações do nosso dia a dia. Com essa maturidade, você tem discernimento suficiente para poder olhar o que é que eu preciso tomar de providências na minha vida, né, Pri? É. E Dani, tem uma observação que eu queria fazer, que eu já atendi uma pessoa que, assim, ela começou a cair na real quando ela entendeu que aquela pessoa que seduziu não ia voltar. Uau! Uau! Entende? A pessoa Cara, que te seduziu, a pessoa que é manipuladora e que é um abusador, primeiro aquele ela que te se seduz. apresentou, né, Pri? Não tem Ela mais. inventa uma história que se apresentou. Ela inventa uma história, ela se monta, ela faz um negócio para você achar que é a melhor coisa do mundo. Quando ela mostra quem ela é, você fala, eu quero aquela pessoa de volta. Só que aquela pessoa era uma mentira. Ela não vai voltar. Entende? E é aí que a maturidade entra. Porque Porque não muitas vezes adianta a ficar na pessoa fica expectativa. esperando. Isso, a pessoa fica esperando aquela voltar e fica com essa idealização infantil, com essa fantasia infantil de que eu sei que ele tá ali, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai aparecer, né? Olha quem entrou, a Soninha. Ai, Soninha, beijo. Ai, Um tanta gente beijo. amada, tanta gente querida. Nós estamos Oi, muito Má, felizes que aqui. delícia, quanta gente linda entrando, que gostoso. É verdade, Pri. Então é verdade que a pessoa que se apresenta não é a que permanece. É como se criasse Não um é. avatar de boas-vindas, você se encanta pelo Isso. avatar. São as máscaras, né, Pri? Que a gente fala tanto. São as máscaras São. que todos nós usamos. Mas o abusador,
ele tem uma máscara de apresentação e depois ele faz a pessoa se envolver completamente naquele avatar que ele criou, e a hora que ele tira a máscara, você fica esperando ele colocar de volta. Ele ou ela, né, gente? Eu quero mais uma vez dizer que eu tô Aham. falando ele porque somos duas mulheres, enfim, mas é homem e mulher que acontece isso para os dois lados da relação, né, Pri? E a pessoa cria um céu e inferno na sua vida. Ora ela te leva para o céu, ora ela te leva para o inferno. Assim, a um curto prazo de tempo. É um esquenta e esfria. E Isso, mas isso te acho que vicia esse é o mais. vício, né, Pri? É aí que vicia na relação. Porque a hora que tá muito ruim. E de repente fica maravilhoso. Porque o Aham. abusador, ele tem essa malandragem, talvez, não sei se é a melhor palavra para isso, mas a hora que ele percebe que o negócio tá muito ruim, ele te leva a jantar, tem uma noite de sexo E maravilhosa, e põe velas na casa, que você fala, uau, ele voltou. E aí, a hora que te deixa frágil de novo, começa toda a relação ruim de novo. Oi, é Dé. isso mesmo. A Sônia está falando que ele usa a máscara do coitadinho arrependido, Isso, torturando o outro. isso, E isso. entra na tortura de novo e começa o jogo novamente, É a montanha né? russa, Um né, jogo Pri? sacrificado, difícil, que não tem leveza, né? Relacionamento saudável, gente, ele tem leveza, ele tem equilíbrio. Tem conversas sérias, tem momentos difíceis, desafiadores, mas, por outro lado, tem uma compreensão do outro, tem uma cumplicidade que faz caminhar junto, né? Vem aqui, vamos conversar, tem diálogo. O abusador, normalmente, ele dá uns castigos de silêncio, que eles falam que é o silêncio do narcisista. Ele Isso, te dá um choque de silêncio, ele não fala nada, ele não se manifesta para que você enlouqueça. isso. E se É, você tiver a mercê disponível, a pessoa enlouquece mesmo. enlouquece mesmo. Era exatamente esse ponto que eu queria pegar. Porque a hora que você tem recursos internos e que o abusador entra nesse silêncio, você fala, vai ficar em silêncio, deixa ele. Quem não tem esse recurso interno fala, meu Deus, o que é que eu fiz, pelo amor de Deus, nossa. E enlouquece de verdade, não é brincadeira. Porque daí ela vai buscar qualquer coisa para fazer essa pessoa olhar para ela de novo. Qualquer coisa. É. E E ela quanto volta mais para ele a mão dele. perceber isso, e quanto mais ele perceber, quanto mais coisas ela está fazendo, mais ele judia. E aí, essa montanha russa é a hora que ele percebe que ficou ruim demais, ele fala, puxa, não é nada disso, você me entendeu mal. Então, se eu tô te fazendo mal, saio eu de casa se você tá tão triste desse jeito. E aí Uhum. inverter o jogo num grau que a pessoa fala, escuta, meu Deus, então ele ficou desse jeito por minha causa. Então a errada sou eu. Então, além dela enlouquecer com a punição, ela enlouquece a hora que ele volta ao normal, porque ele joga o jogo na mão da pessoa de volta. Não é assim, Pri? Uhum. É assim mesmo. E tem uma estratégia que eles usam bastante também, que é o da comparação, de te comparar com outras mulheres, às vezes seduzir outras mulheres na sua frente. Né? Ele arma jogos de sedução, você vai discutir com ele, aí você é louca. Gente, chamou de louca, falou que você é louca, amiga, Amor, vai louca não, olhar né, para essa Pri? relação. Vai olhar, chamou de louca, você pode ter certeza que é assim, ó, você achou o furo dele e ele quer te colocar como louca. Chamou de louca, você pode... É o carimbo. É o Louca não. carimbo, né? Porque ele vai fazer o quê? Ele ficou de bunda de fora, né? Você já percebeu, você já sacou. Então, uma coisa importante, Dani, é você enxergar não o que a pessoa fala, mas como ela age com as outras, com Perfeito. você, Perfeito. né? É. Observar mais. Não Não é o que ela entrega a sua diz. vida. Isso. Isso, não entrega a sua vida de mão beijada para alguém. Observe. Né? A pessoa vai mostrar, ela dá sinais, ela dá pistas muito claras sobre ela. Só que às vezes a gente fica com o véu da ilusão tomado nos olhos, achando que a relação é uma e descobrindo que é completamente outra, né? O que a pessoa quer no final das contas? Você pode observar o que ela tem planos com você,
Uma das estratégias é não te dar segurança nenhuma. Não faz planos com você. Ou Uma das então te coisas ilude. E uma das coisas é você se perguntar até quando você vai querer ficar nessa relação. Você se vê com planos futuros com essa pessoa? Você vai querer viver o que você está Exatamente. vivendo hoje até quando? São Aham. dicas que você vai tendo na tua relação para você poder despertar. Agora, digamos que uma pessoa esteja agora identificando que possa estar numa Uhum. relação tóxica ou numa relação muito difícil, né? Uma relação de abuso, porque tem muita relação de abuso, né, Pri? Como é Sim. que ela pode fazer? Como você acha que ela pode? Qual é o primeiro passo que ela pode tomar se ela tomou uma consciência agora? Porque é aquilo que a gente falou. A primeira coisa que é Uhum. importante é ter consciência. E Uhum. depois, o que ela pode fazer? Eu diria para ela buscar uma, um distanciamento saudável. E começar esse processo de observação. Porque quando você achar o furo, aí é a hora. Porque normalmente o abusador, quando é confrontado, ele inventa mentiras, ele te adula. Vai Imagina, que inverter o jogo, isso? né? Vai falar louca Para você. Nossa, inverter o você jogo. jura que você está Exatamente. enxergando isso nessa relação? Não é possível, né? E normalmente ele trata você de um jeito quando está sozinho com você e de outro completamente diferente quando está em grupo. Porque, como ele tem a intenção de te isolar para que você não escute ninguém, ele vai te expor. Observe os movimentos, observa. Se você sente que tem alguma coisa errada, sentiu, vai ver. Se você sentir que tem alguma coisa errada, vai checar. Observa. Observação é tudo. A pessoa ela vai morrer pela boca. Vai morrer pela boca. Em algum momento. Agora é importante também fazer uma rede de apoio, né, Pri? Porque via de regra, as pessoas que se sentem abusadas, elas se afastam, ou por medo, ou por vergonha, ou por medo de perder até, porque muitas vezes o abusador tem essa de traição, de sedução, enfim. Ter uma rede de apoio. Se Sim. aproximar das pessoas de volta. E buscar ajuda profissional. A Isabela, é ótimo ter filha na live, né? Vai procurar uma de vocês duas, ela pôs. Linda! Mas ir buscar ajuda de verdade, né, Pri? Fazer uma terapia, ou fazer uma yoga, ou andar de bicicleta para ir oxigenar a mente, como diz a minha amiga Cris. Dá um jeito de começar a fazer um movimento de sair disso. Com medo, É. sem medo. A coragem não quer dizer ausência de medo. A coragem quer dizer que você vai pegar o seu medo, colocar aqui do lado e falar: bora, vamos tomar uma Vamos atitude. comer de tudo. Vamos com medo de tudo. Então, começar a fazer um movimento interno de como é que eu vou começar a trazer a sanidade e a saúde de volta para mim. Porque estar no relacionamento tóxico é estar com uma autoestima absolutamente adoecida. É Sim. se olhar no espelho e dizer quem é você, né? Uhum. Não se E esse reconhece. é o sinal. Esse é o sinal de que você precisa de ajuda. Se você não está se reconhecendo no espelho, vá buscar. Esse é o sinal, é o momento. E assim, Dani, eu já tratei pessoas que foi tão perniciosa a presença desse abusador na vida dessa pessoa que ele começou a desqualificar ela para os próprios amigos, onde os amigos começaram a questionar a sanidade mental dela e ela Sim, não tinha quem pedir ajuda. sim. Né? Então, a grande dificuldade dela, ela fazer com que alguém acreditasse nela. Ela não tinha, tanto que ela falava para mim assim, Priscila, finalmente eu encontro alguém que não vai duvidar da minha sanidade mental. Olha que ponto que chega. Olha o tanto que ela tá machucada. Você sabe que eu atendi uma pessoa uma vez que tinha uma relação abusiva mesmo. Eles se batiam, enfim. A hora que um deles conseguiu sair da relação, uma parte saiu da relação. A parte que ficou começou a ir atrás desesperadamente. Porque quer Uhum. essa pessoa de volta. Porque quer viver, não quer perder. O abusador, hein? Eu tô contando do É abusador. verdade. O abusador começa a correr atrás da pessoa de uma forma desesperada. Obviamente fazendo aquele jogo que a gente já falou várias vezes, né? Por que que você tá Uhum. saindo da minha vida? O que é que eu fiz com você?
Mas o abusador, a hora que perde, ele enlouquece também. E aí começa a ir atrás de uma forma que a pessoa até se questiona, fala, será que eu fiz certo ter saído dessa relação? Né, Pri? Você já viu isso acontecer? Já, e eles não se responsabilizam. Porque quando o abusador corre atrás da vítima e a vítima se posiciona falando eu quero um relacionamento sério, ele não se responsabiliza, ele sai, ele escapa pelos dedos. Ou então promete coisas que não cumpre. É verdade. Então, abra os olhos. E a gente está falando aqui no masculino, gente, mas serve para qualquer relacionamento. Pode ser com uma amiga, pode ser uma mulher com um homem, que tem acontecido muito. Né? Tem muitas mulheres que têm essa pegada. Tá aí o Big Brother falando aí de comportamentos abusivos pela Carol Conká, né? Tá sendo super comentada. A mulher tá com 23 processos, ações no Ministério Público por conta de comportamentos abusivos. E falando, você falando nisso, então eu vou até comentar, porque saiu, eu não tenho acompanhado, eu tenho acompanhado só nas mídias, mas eu li que ela contou que era muito comum na casa dela a mãe dela puni-la com silêncio, que foi o que nós dissemos agora há pouco. E ela disse, minha mãe ficava dias sem falar comigo. Portanto, o tanto que isso reverbera na criação, o tanto que isso reverbera nas pessoas que estão dentro da casa, porque o relacionamento abusivo não é só o casal. É de todo o entorno que está perto desse casal. E isso traz... Isso, a Cristiane acabou de colocar aqui. Não entendi, desculpa. A Cristiane colocou aqui, Dani, que os dois lados adoecem. Sem e é verdade. A codependência é doença. É doença. E é verdade, Cristiane, é verdade, mas adoece a família inteira se tem mais pessoas dentro da casa. Quem estiver perto dessa relação adoece também, não é só o casal. Obviamente que a relação de codependência maior é do casal, mas quem estiver por perto adoece também. Então, eu acho que é de absoluta importância procurar ajuda, ter essa consciência, ampliar a consciência, como eu sempre digo, porque a consciência é o primeiro passo para a sua cura emocional, seja a dor que você possa ter emocional. A gente está falando de autoestima ferida e de relacionamentos tóxicos, mas a consciência traz a luz para dentro de você. A consciência é aquela luzinha que desperta, que dá aquela dúvida dentro de você. Portanto, vá buscar ajuda, vá buscar amigos, familiares em primeiro lugar, até você se sentir segura para ir buscar uma ajuda profissional. Mas se você percebeu, não fica no mesmo lugar. Se você percebeu e disparou dentro do teu coração, se disparou dentro da sua sapiência interna, um alerta, não fica parada, não fica parado. Eu vou repetir, porque eu acredito muito no que eu vou dizer. A gente não veio neste mundo para sofrer. A gente não veio nesse mundo sem uma função muito importante. Portanto, vai atrás dessa importância que você tem e que você tem. Você pode não acreditar nesse momento. Mas vai atrás dessa pessoa maravilhosa, incrível que você é. Porque só você é você. Não tem outro você nesse mundo. Só você tem essa amorosidade, só você, essa pessoa maravilhosa que você é. Portanto, ouviu tudo isso que a gente conversou agora, que foi um assunto denso, né, Pri? Porque é um assunto denso, né? Denso, pesado, né? Mas é importante demais ampliar a consciência para as pessoas poderem entrar em contato com essa dor para começar a curá-la, né, Pri? Começar a curar, para começar a resgatar a autoestima, para se reinventar. Para ser feliz, né, Dani? E ser feliz não é amanhã, não é quando eu ganhar dinheiro, não é quando eu ganhar na loteria, não é quando eu casar, não é quando eu comprar o carro dos sonhos, nada disso. É você hoje. Você hoje, é você viver bem. É você olhar para o teu filho, se você é mãe, cuida de um filho, é você olhar para o teu filho e falar, meu Deus, o que eu quero ensinar para esse filho? É você se olhar no espelho, minha amiga, e dizer, uau, que pessoa maravilhosa. Ainda bem que nós temos a gente, eu e você, eu e o espelho. É você poder se olhar dentro dos seus olhos e dizer, que pessoa espetacular. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou tomar minha vida nas minhas mãos e hoje eu decido fazer diferente. É essa força que a gente fala para se conectar. É essa força interna que você tem que ter de começar a fazer o seu mundo melhor.
Você não tá aqui de Sim, brincadeira. Você tá aqui para amar, você tá aqui para entregar, você tá aqui para trocar. Vamos, gente, vamos ser felizes, né, Pri? é verdade. Karina, obrigada, minha querida. Um beijo. Gente, Você cada um é de vocês linda. que está aí, a Dudinha também. Beijo para vocês. A Paty, minha irmã linda, a Perla Linda. também. Perla, eu vi a Estamos dando Perla aí. tanto apoio. Linda. Elas estão aqui me apoiando um monte. Eu estou aqui A na casa da Andréia falando, o Perla. tema abordado é muito importante, vocês brilharam. Andréia, um beijo no seu coração. Pri, eu queria te contar do meu amor por você. Eu queria te contar da Oh, linda. gratidão que eu tô por você ter aceito o meu convite. Vamos repetir, porque foi maravilhoso, eu amei. A Luciana tá falando Com ser feliz é o certeza. que importa. É isso aí, Aninha, ser feliz é o que importa. E Pri, eu queria te É, dizer que eu amo você e eu tô muito, muito, muito grata por esse momento. Que ainda bem que vai ficar registrado, vai ficar no meu IGTV, depois a Pri sobe pro IGTV dela e a gente vai repetir. que Foi bom bom. demais, Pri. Toda a minha gratidão e a minha honra a você. Obrigada. Oh, meu amor, também te honro muito, te amo, te respeito, te admiro, né? Que bom que a gente se juntou para falar de uma coisa tão importante para ajudar as pessoas. E Dani, eu queria fazer só mais um comentário Claro, claro. que eu acho muito importante para quem estiver vivendo uma relação abusiva, que é o seguinte: se você pegar uma nota de R$ 100, amassar, passar cocô, jogar no lixo, ela continua sendo uma nota de R$ 100. Ela não perde o valor. Isso. Portanto, você jamais vai perder o seu valor, por mais que alguém esteja tentando te convencer disso, tá? Por amor a todas as pessoas que já viveram relações abusivas, que já viveram situações abusivas, contem conosco, mandem direct pra gente, a gente se disponibiliza para Sem dúvida. atender qualquer comentário, qualquer coisa. Estamos aqui à disposição de vocês. Eu me coloco inteiramente à disposição, porque esse é um assunto que me faz acordar todos os dias para ajudar as pessoas. Maravilhosa, maravilhosa. Tá bom, Beijos. querida? Queridos, muito obrigada pela Beijo. presença, muito obrigada por todos vocês. Eu queria só terminar com a frase que eu falei no meio, que é da música Serra do Luar, que puxa, eu vou esquecer. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É isso. Beijo, meus Arrepiei. amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo para Tchau, tchau. todos. Tchau.